Olá, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Neves, eu sou professora de Química do Noturno e vou falar um pouquinho da grade curricular das turmas do EJA. A T7, que é o primeiro ano, nós vamos ter uma introdução à Química, ou seja, os primeiros conceitos básicos da Química. Nós vamos aprender qual a importância da Química na sociedade, na saúde, nos avanços tecnológicos. Nós vamos aprender sobre textos científicos, né? O que é uma iniciação científica. Vamos aprender quais são as propriedades, o que é matéria, quais são as propriedades da matéria, que essas propriedades elas definem e dão características aos materiais. Esses materiais eles estão divididos em sistemas, que é em 2 sistemas. Nós vamos aprender que esses materiais eles são formados por elementos químicos e esses elementos químicos estão alocados na tabela periódica. Então, nós vamos aprender toda uma introdução de como se faz para a gente poder entender a tabela periódica, porque eles são alocados daquela maneira na tabela periódica, os elementos químicos, que estes elementos químicos eles são formados por átomos e estes átomos eles foram desenhados modelos pelo cientista até que se chegou ao modelo atual de um átomo. Nós vamos aprender que esses elementos químicos, através dos átomos, eles se ligam e formam substâncias novas que são chamadas de funções inorgânicas. Então, esse é todo o conteúdo que nós vamos aprender nesse primeiro ano. Nós vamos aprender o início da transformação da matéria, ou seja, nós vamos aprender os conceitos básicos do que é matéria, até elas se agregarem e formarem novos compostos químicos. Já no segundo ano, nós já abrangemos um pouquinho sobre reações químicas. Quando a gente vê que esses elementos químicos, eles formam compostos químicos, e esses compostos químicos, eles formam substâncias químicas que são chamadas de funções inorgânicas, essas funções, elas conseguem reagir entre si, ou seja, esses compostos conseguem reagir entre si, formando novos compostos, que são chamados então de reações químicas. E no segundo ano, a gente aborda tudo que envolve uma reação química, toda a parte de cálculo estequiométrico, ou seja, a proporcionalidade do que entra e do que sai, a quantidade de reagente que entra, a quantidade de produto que está saindo. Nós estudamos toda a parte de cinética química, que envolve a velocidade da reação, como essa reação ela vai ocorrer, se ela ocorre de uma forma rápida, de uma forma lenta. Estudamos também toda a energia que é envolvida nas reações químicas, que são a termoquímica. Então, no segundo ano, esse é o principal foco, estudar tudo que envolve as reações químicas. No terceiro ano, a química ela abrange um pouquinho mais do compostos chamados orgânicos. Então, nós vamos aprender da onde provém os compostos orgânicos, quais são as famílias dos compostos orgânicos. Aí nós aprendemos sobre funções, sobre hidrocarbonetos, funções oxigenadas, funções nitrogenadas, e esse é um pouquinho do conceito que nós aprendemos de química no terceiro ano. Tudo isso foi falado de uma forma bem rápida, bem sucinta, mas esses são os principais focos que nós temos para aprender de química no primeiro, segundo e terceiro ano. No primeiro ano, a gente aprende os conceitos básicos sobre matéria, elementos químicos e substâncias químicas. No segundo ano, nós já aprendemos mais que esses elementos químicos, que essas substâncias químicas, elas reagem entre si e essas reações químicas, o que envolve para se ocorrer uma reação química. E no terceiro ano, nós aprendemos a classe dos compostos orgânicos. Espero ter ajudado e conforme for passando o semestre, as dúvidas vão ser